Bom, você tem medo de quê? Esse é o nosso tema de hoje, sobre o medo. Nós aprendemos que ter medo é ruim. O medo é uma emoção como qualquer outra, ou uma das principais emoções para a nossa sobrevivência, onde nós temos o instinto do animal funcionando para que possamos nos proteger. A função do medo é exatamente essa, de nos proteger. Muitas vezes temos muito medo de certas coisas, que é muito natural ter esse medo, mas tem momentos que exageramos no medo. Um simples inseto, pessoas sobem em cadeira, perdem o controle, correm desesperadamente. Esse medo já é o medo patológico. É aquele medo que paralisa a pessoa ou faz com que a pessoa fuja daquele lugar. Quando essa pessoa passa por essas dificuldades, onde o medo torna-se muito maior do que o seu controle, essa pessoa passa por um processo de medo, onde esse medo, a partir que se torna tão maior, começa a dominar a própria vida desse sujeito. Isso precisa ser cuidado e tratado. Quando já o outro extremo, a pessoa não tem medo de nada, também passa a ser um problema. Porque o medo tem a função de nos ajudar a nos proteger, manter a nossa vida. Quando você já não tem mais medo algum, esse medo ele já não serve para te proteger. Esse medo começa a te causar problemas, onde as pessoas começam a agir impulsivamente, sem medir as consequências. Geralmente elas acabam até morrendo, porque elas passam a pôr em risco a própria vida ou a vida de outras pessoas. O medo tem a função de nos proteger e é uma das bases mais instintivas e animais que nós temos, que é a proteção através do medo. Quando estamos numa situação de risco, o medo nos prepara para corrermos, fugir daquele momento ou atacar aquele que nos ameaça ou aquilo que nos ameaça. O medo, ele pode ser paralisante quando uma coisa pequena, pessoas que têm medo por inseto. Esse medo, ele não tem uma razão. Esse medo começa a ter um domínio sobre a vida do sujeito. E esse medo começa a trazer um prejuízo para a pessoa. Esse é um medo patológico, onde não deixa a pessoa reagir de uma forma natural naquele momento que ela está vivendo, seja em qual situação for. Agora, tem o outro extremo também, onde pessoas não têm medo de nada. São aquelas pessoas impulsivas, que acabam trazendo também problemas para ela, porque elas agem sem pensar e sem ter medo algum, sem medir as consequências daquele ato que ela está fazendo. Aí ela tem uma possibilidade enorme de causar um dano à sua própria vida ou à vida das pessoas. Ela pode chegar ao ponto até mesmo de morrer. Enquanto que aquele medo não a protege, ela está correndo um verdadeiro risco. Então pense no medo que você tem. Ele é um medo natural, eu tenho um medo disso, e esse medo que eu tenho, ele é medido exatamente por aquilo, ele tem uma razão para você ter medo, ou o medo que você tem te paralisa, que você não consegue ter uma ação
sobre aquele momento, aquele fato que está ocorrendo, ou você tem medo de nada, que corre risco de viver ameaçando a sua própria vida e a vida dos outros. Pense sobre isso e, se você tem muito medo, trate, porque tem soluções. Se você não tem medo nenhum, é impulsivo, trate também, porque tem soluções. Porque pode trazer grandes problemas para você.